gostaria de estar lendo aqui apenas alguns versículos aqui, a partir do capítulo 13, a partir do versículo de número 1, número 1, né? E nós vamos estar estudando até o versículo de número 25, só que nós não vamos ler todo agora, porque senão vai tomar muito tempo, né? Vai tomar muito tempo. Mas diz assim, alguns versículos nós vamos ler. Diz assim, e o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, para que terra de Canaã que dou aos israelitas, envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto para Arã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes. E aí vem os nomes, que eu não vou ler, mas entre eles eram 12 pessoas. Entre eles tinham 2 nomes ali que a gente não pode esquecer, que era Caleb e Josué, né? Oséias. Na verdade, o nome de Josué antes era Oséias, né? Oséias, salvação. Depois Moisés trocou o nome dele por Josué, que é o Senhor é a salvação, né? E esses 2 nomes nós não podemos esquecer, porque foi 2 pessoas que nos deixou um exemplo muito grande de fé. Glória a Deus. Meus irmãos, como vocês sabem, vocês que são leitores da Bíblia, da Palavra de Deus, os irmãos sabem que Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, né? Deus o chamou entre os seus parentes e disse para ele se dirigir a um lugar que Deus estaria revelando para ele, uma terra que Deus estaria revelando para ele, uma terra que Deus faz promessa com Abraão. Deus faz promessa com Abraão, Deus faz promessa, renova as promessas com Isaac e renova também essas promessas com Jacó, de dar a eles uma terra que manasse leite e mel, ou seja, uma terra boa, uma terra produtiva, uma terra que tudo que eles plantassem pudesse dar. Então era uma promessa que Deus tinha feito a eles, né? Só que Deus, Ele nunca deixa o seu povo em assuntos importantes, Ele nunca deixa o seu povo sem saber o que vai acontecer, sem direção. Deus havia falado para Abraão que antes de tudo isso eles passariam uma temporada como escravo no Egito. E isso se cumpriu, eles passaram 400 anos ou mais de 400 anos no Egito como escravos, escravizados pelo povo egípcio. E Deus chamou, uma história que nós conhecemos, né? Todos que são leitores da Bíblia conhecem, até quem não lê a Bíblia conhece, porque foi retratada em filmes, né? Quando Deus chama Moisés, e Deus então usa Moisés para poder tirar o seu povo do Egito. Então Deus chama Moisés no Monte Sinai e faz dá uma missão, aliás, para Moisés tirar o seu povo do Egito. Ok, Deus então se revela como um Deus poderoso, e a Bíblia fala que Deus tira o seu povo do Egito com braços fortes, com mãos poderosas. Deus derrama os seus milagres, Deus derrama poder naquele lugar, Deus mostra as suas maravilhas naquele lugar, certo? E Deus então tira esse povo de lá, abre o Mar Vermelho, eles passam os pés enxutos no Mar Vermelho, entende? E interessante que Deus destrói todo o exército de Faraó. 600 carros do exército de Faraó foram sucumbidos nas águas do Mar Vermelho, não é? E tudo isso, a ação de Deus, a promessa de Deus se cumprindo. Muito bem, agora o povo está no deserto, o povo está andando no deserto, e Deus cuidando desse povo. Deus se revela através de uma nuvem, de uma coluna de fogo. Aquela coluna de fogo, ela estava acesa à noite. De dia, aquela nuvem estava sobre a vida deles. Deus estava guiando o seu povo. Quando a nuvem se levantava para sair, o povo tinha que andar, tinha que sair daquele lugar, né? Sair do acampamento, continuar a sua viagem. De forma que Deus esteve com o seu povo em todo momento. Deus fez com que saísse água da rocha. Deus mandou cordonizo para esse povo comer, porque eles estavam com fome. Deus fez sair água da rocha novamente. Deus fez muitas proezas no deserto. Deus cuidou desse povo no deserto. Agora esse povo está no pé de entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel. A história conta que eles estavam
na fronteira, num lugar chamado Barneia, ou Cades Barneia. Eles estavam na fronteira, e nessa fronteira já estava dando para ver do outro lado lá a terra prometida, né? Terra prometida, já estava quase dando para ver, né? A terra prometida, eles não estavam tão distantes. E Deus então estava para se cumprir, preparando esse povo para que eles pudessem tomar posse da terra. Eles tinham que lutar por ela, né? E aqui eu quero abrir um parênteses, que Deus, ele não dá as coisas sem a gente fazer a parte da gente. A gente precisa de agir, né? A gente precisa de conquistar, não é? Deus promete uma vitória, mas a gente tem que correr atrás. A gente tem que ir e correr atrás, não é? Então a gente aprende isso aqui. Esse povo Deus prometeu. Deus já tinha visto, já tinha falado quais eram os inimigos que eles iam encontrar ali. Deus já tinha visto que a terra era produtiva, que a terra dava fruto, a terra era boa de plantação, tudo que plantava dava, e as coisas lá eram tudo exagerada. A Bíblia vai dizer que eles pegaram um cacho de uva, eram 2 homens para carregar, então tudo era muito exagerado naquela terra. Até as pessoas, haviam gigantes ali naquela terra. Deus já sabia de tudo e Deus tinha falado para o seu povo, mas faltou-lhes fé, porque na fronteira de Canaã, bem na fronteira de Canaã, eles agiram com insensatez, eles perderam a confiança em Deus. Isso tem uma coisa, irmãos, que Deus, Ele requer de nós, é que a gente se aproxime dEle com confiança, sem medo, é que a gente se aproxime dEle com fé. É preciso ter fé. A promessa foi feita a Abraão, a promessa foi feita a Jacó, a promessa, ela se reconfirmou, ela se confirmou novamente com Moisés, foi confirmada com Moisés, está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 8. Então a promessa de Deus era tudo que Israel tinha, eles só tinham que andar conforme a vontade de Deus, eles só tinham que andar pela fé. É preciso andar pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem que se aproximar crendo que Ele existe, mesmo sem ver. A fé é o firme fundamento de coisas que não se vê, é a certeza das coisas que a gente espera. Então quem tem fé não tem pavor. Medo pode ter, porque o medo faz parte da defesa, mas o pavor não. O pavor é pecado, o pavor é falta de confiança em Deus, o desespero é falta de confiança em Deus. Esse povo ficou desesperado quando eles foram espiar a terra que Deus havia prometido para eles. Interessante, irmãos, é que não foi Deus que mandou o povo ir espiar a terra, não. Olhando na visão militar, pela visão militar, o que eles fizeram foi algo coerente. Eles tinham que conhecer os seus inimigos, com quem que eles iriam lutar, não é? Na visão de um exército, sim, isso é algo salutar. Vai lá e conheça o inimigo, veja a estratégia para que nós possamos lutar contra eles. Nesse caso aqui foi um erro grave. Eles pecaram, porque Deus havia falado quem era os povos que estavam lá. Quem era o povo que estava lá. Deus havia explicado, Deus falou por nome as nações que estavam lá, que Deus iria expulsá-lo daquela terra. E Deus ia dar para Israel, né? Então Deus já sabia. Deus não precisava de mandar espia, Deus já sabia. O que Deus precisava é que Israel confiasse nele, é que eles acreditassem pela fé, que eles andassem pela fé. Durante o tempo todo que Deus conduziu esse povo no deserto, Deus esteve tentando desenvolver a fé dessa gente. Vou abrir um parênteses aqui, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, você que vai me assistir depois. É preciso realmente confiar em Deus. Quem confia no Senhor sabe que Ele já determinou aquilo que é para a gente, para a nossa vida. Quando a gente confia no Senhor, a gente espera em Deus. A gente sabe que Ele está no controle de tudo. Essa gente tinha uma promessa, era tudo que eles tinham. O que eles tinham que fazer para que essa promessa se cumprisse na vida deles? Andar em fé, não andar por vista. Gente, quem serve a Deus e anda por vista, pode ser derrotado, não vai chegar muito longe. Quem serve a Deus não pode andar por vista. Quem serve a Deus não pode olhar as coisas do âmbito material. Quem serve a Deus tem que olhar as coisas no âmbito espiritual. Tem que ver as coisas pela visão de Deus.
Eles não conseguiram ver pela visão de Deus, por isso eles se deram mal, por isso eles sofreram, não é? Primeira prova da falta de fé desse povo é que eles pediram Moisés para enviar os espias lá. É uma prova de que eles realmente não confiavam em Deus. Deus apenas concordou, Moisés também concordou, mas não foi a vontade de Deus. Olha o que está dizendo em Deuteronômio capítulo 1, versículo 22. Pediram a Moisés para enviar os espias. Aí diz assim, ó, vocês todos vieram dizer-me, isso Moisés falando para eles. Mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. Então Moisés concordou. No versículo 23, ele vai dizer, no verso 23 do capítulo 1 de Deuteronômio, ele vai dizer assim, ó, a sugestão pareceu-me boa, Moisés dizendo, a sugestão pareceu-me boa, mas foi vocês que botaram isso na minha, foi vocês que quiseram isso. Moisés está falando, a sugestão me pareceu boa, por isso escolhi 12 dos de vocês, um homem de cada tribo. Está lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 23. Então pareceu bem aos olhos de Moisés, mas foi o povo que botou na cabeça de Moisés. Por Moisés, pelo que ele acreditava, pelo que ele confiava em Deus, já era partir para cima, era partir para a luta, para poder ganhar, para poder vencer, era partir para a batalha, porque Deus havia prometido. Foi uma promessa de Deus. Deus fez aliança com o seu povo. Deus fez aliança com os patriarcas, né? Então eles não tinham nada que mandar espia ir lá, não. Mas eles mandaram. E a Bíblia fala que o Senhor também concordou. Mas o Senhor concordou porque Deus tinha um ensinamento. Deus tinha alguma coisa para mostrar para eles. Eu vou abrir um parênteses aqui para fazer uma aplicação. Muitas vezes Deus, Ele permite as coisas. Permite você fazer certas coisas, mas não era aquela vontade de Deus. Sabe qual que era a vontade de Deus? É que você confiasse nele. Muitas vezes, irmãos, a gente age com as forças humanas, a gente age com a nossa própria capacidade, muitas vezes a gente age com o nosso próprio conhecimento e nos estribamos disso. Quanto nós temos visto que muitos têm agido com o seu próprio conhecimento, com a sua própria força. Ninguém convence uma pessoa, irmãos. Ninguém convence uma pessoa se não for pelo poder de Deus. Nós estamos confiados mais no nosso conhecimento, nas nossas informações. As pessoas não querem mais orar, as pessoas não querem mais ler a Bíblia, meditar na Bíblia, na palavra de Deus. As pessoas não querem mais tirar um dia de jejum. Tem gente que não sabe o que é isso. Tem crente que não sabe o que é jejuar há meses, não é? Então como é que nós vamos confiar em Deus se para a gente se aproximar dele a gente tem que entrar no mundo espiritual, tem que se aproximar pela fé, se é a palavra que produz fé no nosso coração? Esse povo, eles estavam confiando neles mesmos, na força deles. Deus havia falado, então eles mandaram os espias irem lá. E Moisés, então, obedecendo, mandou os espias, foram. Quando voltaram, não voltaram, com exceção de Caleb e Josué, os 10 não voltaram com a mensagem otimistas. Eles não voltaram com a mensagem otimista, voltaram tristes. Eles voltaram alegres pela grandeza que era a terra, pela a terra boa que era aquela terra de Canaã. Mas eles voltaram para baixo, pessimistas. Porque quando eles chegaram lá, eles olharam tudo pelos olhos físicos. Eles não olharam com os olhos espirituais, não, meus irmãos. Eles olharam com o olhar humano. E quando se entra numa dimensão de Deus, no relacionamento entre nós e Deus, nem tudo a gente pode olhar com o olhar humano. A maioria das vezes nós temos que olhar com o olhar de Deus, com o olhar da fé. Por mais que seja impossível, mas Deus é o Deus do impossível. Olha o que Deus tinha feito. Olha o que Deus tinha feito na vida desse povo. Olha o poder de Deus derramado no meio desse povo. Olha os milagres, as maravilhas de Deus no meio desse povo. E agora eles precisam de olhar para si mesmos. Eles querem olhar para a sua própria força para poder vencer, para poder ir adiante. Quando eles voltaram, a Bíblia vai dizer que aqueles 10 espias, eles chegaram com uma mensagem negativa.
com a mensagem negativa porque eles olharam para os gigantes. Não olha para o gigante, meu irmão. O gigante você não dá conta, mas Deus dá. Aquele gigante estava afrontando Israel na época do rei Saul. Todos os dias. A Bíblia vai dizer que de manhã e à tarde, durante 40 dias, direto, aquele gigante saía e afrontava o povo de Deus. Amedrontava o povo de Deus, tocava terror, apavorou o povo de Deus. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram apavorados porque não confiavam em Deus. É o que estão fazendo, é o que sempre fazem, tentam apavorar as pessoas. O medo faz parte de qualquer pessoa, a gente precisa ter medo, mas o pavor não. O pavor traz desespero, o pavor faz as pessoas fazerem coisas ruins, coisas erradas, dá um passo errado. Aquele povo de Israel ficaram apavorados com aquele gigante que todos os dias estava gritando lá, dizendo: não tem homem aí não, quem é que pode me enfrentar? Quem de vocês pode vir me enfrentar? E começava a falar das suas batalhas, um homem chamado Golias. Mas de repente apareceu um jovem, um rapaz, um adolescente, cheio de Deus, que não via as coisas pelo lado carnal, simplesmente, que não via as coisas de Deus pelo lado dos olhos físicos, pela sua própria força. Ele olhava pelos olhos da fé, pelos olhos de Deus, pelo olhar de Deus. E aquele garoto desafiou aquele gigante. Por que ele desafiou aquele gigante? Porque ele não via gigante. Ele não via gigante, porque ele não olhava pelo olhar humano. Quem olhasse aquele homem pelo olhar humano estava vendo o gigante. Mas quem via pelo olhar espiritual estava vendo Deus agindo. Deus quer agir na tua vida, meu querido. Viu? Deus quer agir na tua vida, minha irmã. Não olhe as coisas com olhar físico, olhe com olhar espiritual, sabendo que Deus é maior. Para Deus não há nada impossível. Olha só os dias que estamos vivendo. Nós estamos aí vivendo uma epidemia, né, do Covid-19. No mundo inteiro as pessoas estão, com medo, e muitos até apavorados com esse vírus aí terrível, não é verdade? Mas nós devemos olhar com o olhar de Deus, com o olhar espiritual, sabendo que Deus é maior. Não importa a forma que esse vírus apareceu, mas se formos olhar cuidadosamente na palavra de Deus, nós vamos entender que tudo isso são sinais para aqueles que creem, são sinais para aqueles que servem a Deus. Deus é maior, Deus está acima de tudo, Deus é poderoso, o nosso Deus é poderoso. Se alguém criou esse vírus, se alguém mudou esse vírus, não importa. Nós devemos colocar nossa confiança no Senhor e não olhar para as coisas com olhar humano, com olhar físico, mas com olhar de Deus. Com olhar de Deus. Glória a Deus. Moisés escolheu então aqueles 12 espias. E nós vemos aqui entrar em cena um homem chamado Caleb. Está lá em Números capítulo 13, versículo 6. Caleb é da tribo de Judá. Caleb, filho de Jefoné. Número 13, versículo 6. Daí em diante nós vamos encontrar esse homem aqui sendo registrado na Bíblia. A Bíblia, a partir daí, a partir da atitude de Caleb de fé, a Bíblia registra, fala sobre ele 37 vezes no Antigo Testamento. E por que a Bíblia fala a respeito dele? Porque Caleb, ele não olhou com os olhos físicos. Caleb olhou pelo olhar de Deus. Caleb olhou com um olhar espiritual. Caleb olhou e viu que aquilo ali era difícil, na verdade. As cidades fortificadas, todas muradas, o exército inimigo tudo bem formado, os exércitos tudo bem armado, tinham gigantes, os anaquins, os gigantes estavam ali. Tinham gigantes, pessoas grandes, fortes, guerreiros. Ele viu tudo isso. Só que ele olhou com um olhar de fé, da mesma forma Josué olhou com um olhar de fé, que a Bíblia vai dizer que eles viram esses gigantes como pão. Oh, meu Deus do céu! Como pão. Eles viram como pão. Significa dizer que isso não era nada, era apenas comida. Era como se fosse comida para
para eles, porque eles estariam devorando como eles devoram pão, por causa da força de Deus. A fé foi algo tremendo na vida desses dois homens, por isso eles foram contemplados por Deus para entrar na terra prometida. Eu quero abrir mais um parênteses aqui para fazer uma aplicação, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está me assistindo aqui agora. Viu? Nós estamos vivendo aqui nessa terra e nós estamos olhando para uma terra que é eterna, é o paraíso. O Senhor Jesus, antes de ir para lá, Ele disse: eu vou preparar lugar, e aí quando tiver tudo preparado eu vou voltar para vir buscar vocês, para que vocês possam estar comigo. Vou preparar casas, moradas para vocês. Nós temos que olhar para esse lugar, minha gente, com olhar de fé, viu? Nós não podemos olhar com olhar humano. Se nós olharmos com olhar humano, nós vamos ficar no deserto. Se nós olharmos com olhar humano, nós vamos ficar no deserto, nós vamos ficar na dificuldade. Nós poderíamos até perder essa bênção de Deus. Nós temos que olhar com o olhar da fé. Vamos enfrentar a luta, a batalha. O Senhor Jesus é o nosso mestre. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Ele sofreu, mas venceu. E Ele nos deu ordem. Ele nos deu uma carta. Ele nos deu outorga. Vai no meu nome, cura os enfermos, expulsa os demônios, fala em novas línguas, faça um discípulo das nações. Se pegar na serpente, está tranquilo. Se beber veneno, está tranquilo. Vai na fé, confie que eu estou com vocês. A luta pode vir, minha gente. A luta pode vir. Os gigantes podem ser fortes, grandes, poderosos, mas o nosso Deus é maior, o nosso Deus é muito maior. E Ele nos mandou, vamos na fé, vamos crendo, acreditando que as mãos do Senhor estão estendidas sobre nós. Glória a Deus. Segundo lugar, os espias viajaram 800 quilômetros durante os 40 dias de viagem que eles ficaram na expansão da terra. 800 quilômetros eles andaram, passaram até aonde os patriarcas foram enterrados, lá em Hebron. Mas nem isso foi suficiente para que a fé dos 10 fosse aguçada e eles pudessem lembrar do pai Abraão, o pai da fé, que viveu toda a sua vida peregrinando, mas crendo numa promessa que Deus lhe fez, crendo numa promessa que o Senhor tinha feito para ele. Abraão creu nessa promessa até o fim da sua vida. Isaac, Jacó creu nessa promessa até o fim da sua vida. Mesmo assim, eles voltaram com a mensagem negativa. Aqueles que creem em Deus, aqueles que têm fé, que confiam no Senhor, sempre tem uma palavra de posição, uma palavra positiva. Não estou falando de positivismo, uma palavra para cima, uma palavra sábia, que você vê a dificuldade, você conhece, você consegue detectar a dificuldade, mas você sabe que Deus é maior. Deus é maior, Deus vai na frente. E aquela gente tinha visto tantos milagres, minha gente. Quantas coisas grandiosas você já viu, quantas coisas maravilhosas você já contemplou na sua família, na sua vida mesmo. Você hoje é um servo de Deus, e antes quem você era. Então não há motivo para você não ficar descansando no Senhor. Não há motivo para a gente perder a fé. Não há motivo para a gente desesperar diante do gigante. Não há motivo para a gente desesperar diante da dificuldade, diante da adversidade. Deus é maior e Ele vai na frente. Ele fez a promessa, Ele é fiel. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor prometeu dar vitória, está lá em Números capítulo 10, versículo 33. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansar. E Deus fez a promessa para eles. E agora eles estão lá em Cádiz. Estão lá em Cádiz Barneia, fronteira com a Canaã. Eles estão ali, já, como se diz, já vendo a bênção do Senhor. Mas eles foram contaminados. Oh, coisa terrível quando tem uma pessoa que contamina. E sempre tem, numa igreja, sempre tem 1 ou 2 que contamina, né?
aquelas pessoas sem fé, aquelas pessoas que só sabem reclamar, aquelas pessoas que não tem uma palavra para resolver o problema, só tem uma palavra para dificultar. Esse tipo de gente vai se encontrar olho no olho com o Senhor, porque foi o que aconteceu com essas pessoas. Elas chegaram e falaram: olha, lá a terra é boa, tem uva, lá tem tudo que você pensar tem lá. É uma terra que mana leite e mel mesmo, como Deus disse. Olha só como Deus disse. Só que lá tem gigante. A terra é fortificada. Os homens são um exército poderoso. As cidades são muradas, os muros são altos. Como se diz assim, não tem para nós, não tem jeito. Aí se levanta duas pessoas de Deus. Duas pessoas de Deus se levantam e diz: minha gente, é verdade. A terra realmente é uma terra boa e tem gigante. As cidades são fortificadas. Eles não desconsideram, eles não fazem vista grossa a isso. Não. Eles não fazem vista grossa de sim, realmente tem. Tem gigante, tem exército, o povo são preparados, o povo, as cidades são muradas, os muros são altos, é verdade, tem tudo isso. Só que o nosso Deus é poderoso. Se Ele quiser, nos coloca lá dentro. Se Ele quiser, Ele nos coloca lá dentro, porque Ele é poderoso. Quando esses homens se levantaram para defender Moisés e Arão, quando esses homens se levantaram, Josué também se levantou. Eu tenho certeza que Deus se agradou naquele momento. Deus se alegrou com essas pessoas, porque elas se levantaram para poder falar aquilo que Deus podia fazer, aquilo que era impossível para o homem, mas era possível para Deus. Mas infelizmente, irmãos, infelizmente, meu amigo, aqueles 10 espias que não tinham fé, eles contaminaram toda a congregação. É terrível, eu não tenho nem como imaginar. Eu posso até tentar imaginar a dor de Moisés, eu como pastor, como líder, a dor de Moisés, de Arão, e daqueles 2 homens que ficaram do lado de Moisés. Eu posso tentar imaginar o quanto ele sofreu naquele momento. Aquele povo, aqueles 10 espias, conseguiu contaminar a congregação. Começaram a contaminar, porque é assim que funciona, até hoje funciona assim. Uma pessoa numa igreja, desse tipo aqui dos 10, consegue contaminar, mas essa pessoa está repreendida em nome de Jesus. Não dê ouvido para esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que sempre tem uma palavra para baixo. Pessoas, nós devemos reconhecer a dificuldade, mas nós devemos reconhecer que o Deus que nós servimos é maior do que elas. Esse tipo de gente acaba destruindo uma nação, acaba destruindo uma igreja. Mas eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito do mal, eu te neutralizo em nome de Jesus. Tu não vai ter poder de agir no nosso meio, Satanás. Tu não vai ter poder de agir no nosso meio. Quão é difícil você viver, meu irmão, em um lugar onde tem aquele tipo de gente que nada vai dar certo. Tudo ele tem uma palavra negativa. Eu não estou falando que a gente não deve reconhecer a dificuldade, não é disso que eu estou falando. Estou falando desse espírito mal que essas pessoas, sabe, elas abrem um espaço, elas abrem assim uma legalidade para esse espírito mal entrar nelas. E ela só tem palavra de, sabe, ela não faz, ela só tem palavra de ir para baixo. E aquelas 10 pessoas contaminaram a congregação. E sabe o que eles fizeram? Eles gritaram, toda a congregação, todo aquele povo, mais de 3 milhões de pessoas gritaram, choraram a noite toda. Porque aqueles 10 filhos de Satanás conseguiu contaminar toda aquela nação. E aquela nação contaminada choraram a noite toda e desejaram voltar para o Egito. Sabe o que eles fizeram, meus irmãos? Eles pegaram pedra para poder apedrejar Caleb, Josué, Moisés e Arão. É verdade. Olha o que esses 10 homens conseguiram fazer. Eram 3 milhões de pessoas, 10 homens conseguiu contaminá-los. 2 que falavam a verdade, 2 que confiaram em Deus, não conseguiram. Olha que coisa terrível.
Sabe por que eles não conseguiram apedrejar Moisés? Não conseguiram apedrejar Arão, nem Josué, nem Caleb? Porque Deus se manifestou no meio dele. Deus se manifestou no meio daquela gente. O poder de Deus desceu, o fogo de Deus desceu ali. E Deus falou com Moisés. E naquele momento a ira de Deus foi tão grande quanto esses camaradas, que Deus quis destruir toda a nação. Sabe por que Deus não destruiu aquela nação? Porque entrou aqui a intercessão de Moisés e não mudou, meu querido irmão. A intercessão é algo muito poderoso, principalmente do seu líder, do seu pastor. Não se iluda, viu? E a oração, a intercessão, ela muda, ela move os braços do Todo-Poderoso. Na hora que o Senhor falou, eu vou destruir esse povo, não tem jeito, essa gente não tem jeito, Moisés, eu vou destruir, e de você eu vou fazer uma outra nação melhor. E Moisés surpreendeu Deus, porque Moisés, como um bom líder, ele não estava preocupado com ele mesmo, ele estava preocupado com o povo de Deus, ele estava preocupado com a glória de Deus, ele estava preocupado com o nome do Todo-Poderoso. Olha só o que Moisés disse para Deus: Senhor, o que vão falar de ti? O que vão falar da tua glória, Senhor? Eles vão dizer assim: olha, Deus tirou o povo do Egito e não deu conta de introduzir na terra que ele prometeu, teve que matá-los, destruiu no deserto. O que eles vão pensar de ti? Eles vão exaltar os deuses que são mentirosos, que não são verdadeiros. Se o Senhor fizer isso, meu Pai, eles vão falar mal do Senhor. Não faça isso com esse povo. E Deus então mudou de ideia. Deus então mudou. Mas sabe o que Deus fez? Deus falou: olha, todos que viram o meu poder, todos que viram o poder que eu derramei sobre o Egito, viram as maravilhas, eles não vão entrar na terra prometida. Acima de 20 anos não vão entrar na terra prometida. Apenas Caleb e Josué vão entrar na terra prometida. Vai entrar na terra que emana leite e mel. Apenas Caleb e Josué vão entrar na terra que emana leite e mel. Veja que coisa triste. Veja que coisa triste. Josué e Caleb tiveram que esperar mais 40 anos. Sabe o que aquela gente disse? Aquela gente disse. Aliás, os espias ficaram 40 dias espiando a terra. Deus falou 40 anos. Por cada dia que eles ficaram na terra, entre a ida e vinda, 1 ano, 40 anos vocês vão ficar aqui no deserto. Vamos fazer uma aplicação aqui entre a igreja e a terra prometida, os céus. Porque a maior promessa da igreja é os céus, o arrebatamento. Viu, meu querido irmão? Olha, meu querido irmão, tenha cuidado. Eles perderam a oportunidade de entrar no descanso porque eles olharam para Deus sem fé. Eles olharam para Deus com olhar, eles olharam para as coisas com olhar humano, viu, com a força humana. Quantas pessoas estão agindo assim hoje? Quantas igrejas estão agindo assim hoje? Quantas igrejas que estão agindo assim hoje, que confiam no seu poder? Quantas igrejas que estão agindo assim? Quantos homens que dizem ser homens de Deus estão agindo assim hoje? Acreditando e confiando no seu entendimento, na sua inteligência, no seu diploma, no seu dinheiro, na sua condição financeira, no poder que a sua igreja tem financeiro. Viu? Quantos estão acreditando nas suas informações, não é? Informações que tem, na sua sabedoria. Só que no reino de Deus, isso aí não é tudo, minha gente. No reino de Deus nós temos que olhar de forma diferente, tá? Esse é o momento para a gente pensar nisso, é o momento que nós estamos vivendo, é o momento para a gente pensar que tem que ser no olhar de Deus. Nós temos que olhar no olhar de Deus. Nós estamos confiando na nossa força, na nossa organização. Muitas vezes os nossos cultos são feitos para nós mesmos. Muitas vezes os nossos cultos são feitos com as nossas ações humanas. Você pode até impressionar as pessoas que vão lá com uma palavra bonita, e o povo pode até te achar inteligente, uma pessoa
boa para falar, mas é só isso, nada além disso. Porque além disso, nós temos que entender que o nosso joelho tem que criar calo. Joelho de crente tem que criar calo. Nós temos que entender que nós precisamos de deixar de comer. Porque nós estamos agindo com forças espirituais e não se vence apenas com conhecimento humano, meu querido. Talvez cheio de teologia, mas vazio de Deus. Igrejas lindas, maravilhosas, sabe, megas igrejas, mas não tem Deus. Nós precisamos de buscar Deus. Porque senão nós vamos olhar para os gigantes com o olhar do homem. Nós precisamos de tomar uma postura